Escolhas de cura. E quem é o nosso modelo para cura? O modelo de cura é Jesus. Diga comigo, o meu modelo de cura é Jesus. Você pode perguntar assim, por que nós oramos por cura na igreja? Por que nós fazemos isso como acabamos de fazer aqui? Por que nós damos testemunhos? Porque Jesus fez, só por isso. A gente não faz isso porque religiosos fazem. Nós não fazemos isso porque hospital faz. Nós fazemos isso porque Jesus fez. Se Jesus fez, nós temos que fazer. A Bíblia diz que Jesus ia por todo lugar orando, impondo as mãos, repreendendo endemoniados, curando os enfermos. Então, nós somos o quê? Igreja de quem? A igreja da cidade é a igreja de Jesus. Então, nós temos que fazer porque Ele fez, né? Lucas 6,19 diz, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Vamos dizer isso juntos? E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Então, Jesus, ele não se contentava com o estado de enfermidade. Ele trabalhava para trazer saúde. O Salmo 147, verso 3, só ele cura os de coração quebrantado e cura suas feridas. Quer dizer, cura emocional e cura física. Vamos ler isso juntos? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Uma igreja que não ora por cura, que não prega sobre cura física, emocional e espiritual, ela não está fazendo o que Jesus fez. Meus irmãos, nós não temos que fazer o que os outros acham que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer o que Jesus fez. Porque isso aqui não é igreja de homens, isso aqui não é igreja de religião, isso aqui não é igreja do Carlito, isso aqui é igreja de Jesus. Então, se Jesus fez, nós temos que fazer. Agora, quem cura é o Senhor. Você não tem que prometer cura para ninguém. Você tem que orar com fé para curar as pessoas. Agora, se vai curar ou não, é o Senhor que sabe. A sua missão é orar por cura. A sua missão é declarar a saúde. A sua missão é levar a cura. Agora, quem cura é o Senhor. Você não pode, por isso que a cura numa oração, ela é manifestacional. São dons diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de pregação, ela prega hoje e no domingo que vem ela vai pregar também e o mesmo dom vai estar sobre ela. Mas o dom de cura não é assim, porque se uma pessoa orasse por um enfermo e todas as vezes esse enfermo ficasse curado, o que essa pessoa seria? Ela seria um curandeiro, mesmo orando e dizendo que era em nome do Senhor. O que aconteceria? Pessoas iriam vir do mundo inteiro, iam fazer aquela fila de pessoas para que aquela pessoa o curasse. Aí não teria o culto ao Senhor, teria a busca da cura pela cura. Deus quer que busquemos Ele, o seu Filho, para adorá-lo. E enquanto o adoramos, através da adoração somos curados. A nossa busca não é pela cura, mas a nossa busca é por Jesus. E quem encontra Jesus é curado. Então, entenda isso, não muda o foco é Jesus, o foco é o amor a Ele, o foco é a adoração a Ele. Você não vem na igreja buscar uma cura, mas é missão da igreja, quando os doentes vêm à igreja, orar por eles, entende? Ficou claro? Você não sai da sua casa para buscar cura, você sai da sua casa para buscar Jesus, você sai da sua casa para adorar a Deus. Porém, quando chega na casa de Deus, a sensibilidade por parte da igreja e da liderança da igreja para se importar com os que estão doentes. Se eu fosse um pastor e nossa igreja é insensível com os que sofrem, a gente não tinha um momento como esse. Jesus, ele adorava a Deus, mas quando as pessoas vinham até ele, eles curavam para que elas pudessem então continuar louvando ao Senhor. É isso que estamos fazendo nessa manhã. Nós aqui viemos, nos congregamos, aqui estamos adorando a Deus com salmos, cânticos e hinos, com dança, com instrumento, com a voz, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Estamos aqui para receber a palavra, mas há uma sensibilidade do céu que nós precisamos estar saudáveis para cumprir
cumprir o propósito que Deus nos deu, para cumprir a missão que Deus nos deu aqui na terra. Porque o plano original de Deus não tinha nem morte e nem doença. Então isso é fruto do pecado. Então Deus tem uma vida plena para nós. Você entendeu? Estamos lendo na mesma página? Então, ao virmos adorar a Deus, no louvor à cura, à liberdade, e eu seria um insensível se como pastor ou nossa igreja não nos importássemos com as ovelhas que estão doentes, porque cremos que faz parte do ministério integral da Bíblia Sagrada. Li aí Lucas 6,19, que as pessoas eram curadas quando tocavam Jesus. E o Salmo 147, que diz que é Ele que cura, tanto a alma quanto o físico. Ele cura o coração quebrantado, Ele cuida das feridas. Então todos nós temos então este pano de fundo bem claro de que bíblico é termos um ministério de cura. Jesus não curou todos os doentes ao seu redor, isso é muito interessante, mas todos que os buscaram, Ele curou. Então, muita gente está doente e poderia estar curado se buscasse o toque em Jesus. Se Ele vai curar ou não, eu não sei, porque tem o plano dele que é maior. Mas a nossa parte cabe ter fé, cabe buscar, cabe crer. Então, repito, Jesus não curou todos os doentes do mundo ao seu redor na sua época, mas todos que o buscaram, Ele foi curado. Por isso escrevi o livro Encontros com Jesus. Jesus não mudou todo mundo do seu tempo, mas todo mundo que Ele encontrou, Ele mudou. Você pode ler e se edificar com o livro dos encontros originais de Jesus no Evangelho de João. São 7 encontros e tem 7 testemunhos lindos neste livro que você pode adquirir também ali na nossa livraria. A boa notícia é, não precisamos ficar desta maneira. Se você está enfermo, você não precisa ficar jogado a esta enfermidade, a esse destino. Creia que Jesus cura e transforma. Nesta série examinaremos então como Jesus curava as pessoas. E depois, como nós podemos ser agentes de cura através das nossas vidas e também das nossas células. Usaremos como ilustração então a história do homem paralítico, que está nesse texto e eu vou ler com você em Marcos capítulo de número 2. A partir do verso 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra de Deus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava Jesus, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava o paralítico. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, leia comigo: nunca vimos nada igual. Amém. Vamos lá então pegar aqui princípios. Anote aí no seu esboço o texto paralelo, não para você ler agora. Depois você pega o esboço daqui e pode ler Lucas 5, 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. É o texto paralelo. Esse episódio dessa cura foi tão fantástica que ela está presente em 3 evangelhos. Eu estou lendo aqui Marcos e você pode encontrar esse texto completo também em Lucas capítulo de número 5.
Vamos lá. Para que você seja instrumento de cura como Jesus. Vamos anotar 5 princípios. Primeiro deles, procure algo positivo em meio à dor. Procure algo positivo em meio à dor. Quando você chegar num lugar onde houver dor, houver tristeza, não chegue lá só olhando o problema, porque senão você já chega levando o negativismo junto. Você vai numa casa, alguma coisa, se é uma casa em especial, uma casa que você já está indo com a direção de Deus, Deus falou para você ir lá, já vai pedindo, Senhor, me dá um apontamento, me dá uma visão, me dá uma direção. Neste caso aqui, no verso 5, o que Jesus viu naquele ambiente? Foi a situação do paralítico? Foi a situação da enfermidade? Ou o que chamou a atenção de Jesus foi a fé. Vendo a fé que eles tinham. Quando você for orar por alguém, e essa pessoa demonstra ter muita fé, já pega o gancho da fé da própria pessoa. E na sua oração, clame por isso. Diga isso. Senhor, aqui está um filho, uma filha de fé. Olha a fé dele. Tem pessoas que são muito passivas, então você não vai poder depender da fé daquela pessoa, não. Aí vai ter a sua mesmo. É a sua. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Só não fala se é do doente ou se é do intercessor. Mas coisa boa, gente, é quando a gente vai orar e o doente tem muita fé. Quem aqui já foi num hospital orar por um enfermo e a fé daquele doente edificou a sua vida? Levanta sua mão. Isso já aconteceu comigo. Olha quantas pessoas. Tem gente que ele está doente, ele fala assim, vou morrer amanhã, não vai dar certo. Olha, eu estou aqui já na prorrogação. Alguém ofereceu para orar por mim. A pessoa já até fala assim, mas tá bom, né? Se não fizer bem, mal não vai fazer. Gente, não dá para orar em nome dessa fé. Porque a pessoa está ali, coitado. Ele está sobrevivendo. Então, às vezes, Deus vai atuar baseado na sua fé. E às vezes é na oração da fé do enfermo. Ok? Então, se você chega, eu espero que a partir de agora você chegue sempre com fé, para orar com muita fé. Mas em vendo a fé daquela criança, a fé daquele idoso, a fé daquele adulto, a fé daquela casa, às vezes você chega numa casa, está lá pai, mãe, filho, todo mundo lá, tem labaredas de fogo na casa, e você entra naquele ambiente e já esquenta o seu coração. Vendo a fé que eles tinham. Gente, isso aqui é uma grande lição para nós. Poderíamos acabar o sermão aqui. Jesus olha para o ambiente e quando há incredulidade, ele ressalta a incredulidade. Por que que Jesus não viveu lá em Nazaré? Ele disse que o povo de lá não tinha fé, era um povo incrédulo. Ele ficou lá o tempo que ele era adolescente, que os seus pais moravam lá. Mas depois ele foi embora, porque lá o povo era incrédulo, queria jogar ele do precipício abaixo, e ele foi embora. Olha para cá, incredulidade chama a atenção de Jesus, e fé chama a atenção de Jesus. Escolha ter a fé e que o Senhor seja atraído para a sua casa, por causa da fé que você tem. Tem cidades que atraem o Senhor pela fé, e tem cidades que desprezam o Senhor pela sua idolatria ou a sua ignorância. A primeira coisa então que Jesus enxerga não foi o pecado, não foi a doença, mas foi a fé. O problema não era o que estava em destaque, mas a fé. Ao chegar em meio a uma situação, não veja o problema. Seja você agente de boas notícias. Veja a fé. Porque quando chegamos, não chega o problema, chega a solução. Amém? Eu vou dizer isso para você de novo que você não entendeu. Quando eu e você chegamos no ambiente, não chega o problema, chega a solução de Deus. Isso, em nome de Jesus. Amanhã você vai para a sua empresa, está um caos. Não chegou o caos com você, chegou a ordem.
Amanhã você chega num ambiente, na escola, e lá está em trevas, em escuridão. Chegou a luz porque você chegou. Você é a solução das trevas, do caos e da doença, porque você é a luz, você é a ordem, você é a bênção de Deus, em nome de Jesus. Porque chegamos, quem chega conosco? Jesus. Quando eu chego, Ele chega comigo, pode ter certeza disso, porque Ele mora no meu coração e no seu. Ele mora também? Onde chegamos, chega a luz. Hebreus capítulo 10, verso 23 está escrito: apeguemos com firmeza a esperança que professamos, porque fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel. Você é um transmissor desta esperança. No mundo de desesperança, nós chegamos levando esperança por meio da sua vida. 2. Então, depois de ressaltar algo positivo ao redor, transmita calma aos corações aflitos. Gente, é impressionante. Tem gente que chega, o ambiente está apavorado e alguém chega levando desespero, pastora Vivi. Meu irmão, quando você chega, tem que chegar calma. Vamos botar as coisas no lugar. Porque se o ambiente já é de dor, já é de doença, chegar alguém desesperado, também não vai adiantar nada. A minha esposa, a pastora Leila, ela quando chega, ela é uma calma, é impressionante. Gente, eu sou casado com a Leila 25 anos. Olha, para você ver a Leila fora da paz, é assim, é muito difícil, mas eu nem me lembro quando. Eu nem me lembro. É sempre, é aquela voz ali, é aquele jeito em casa. Lá quem briga com ela sou eu, ela nunca briga comigo. É um negócio. E é muito importante quando a gente, pai de 4 filhos, né? Crianças caem, crianças se cortam, criança enfia o dedo onde não deve enfiar. A Leila, com aquela calma, né? Vamos resolver. E, né, resolver. Não adianta, ficar desesperado só entorna mais o negócio. Então isso tem aprendido muito com ela. Transmita calma aos corações aflitos. Todo mundo precisa aprender isso, porque nós vemos em dias muito estressantes, muito tensos. Veja o verso 5. Disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Já naquele tempo se associava doença a pecado incubado. Então, naquele momento, a primeira coisa que ele tinha que tirar, interessante, antes de curar fisicamente. Olha que fato interessante, igreja. Antes de Jesus levantar aquele homem da maca, ele tira dele o peso do pecado. O peso do pecado faz muita gente ficar doente. Então, quando orarmos pelas pessoas que estão doentes, aqui temos uma lição importante. Nós estamos numa série, Escolhas de Cura, e o nosso modelo quem é? Jesus. Então, antes de orar para Deus curar o físico, se você chegar numa casa, você não sabe se aquela pessoa, o seu histórico, a sua história, onde ela andou. Então, faça como Jesus: Senhor, perdoe os pecados. Porque pode ser que aquela pessoa está com a doença que está por causa do pecado. E outra coisa é que a pessoa, ela sabe do seu histórico. Então, pode até não ser uma ligação com a outra, mas se ela tem algum pecado mal resolvido, ainda mais se ela tem um background religioso, ela pode estar sofrendo, colocando uma culpa em Deus que nem é de Deus, dizendo assim: ó, eu estou aqui, ó, eu mereço. Olha as escolhas que eu fiz na minha vida. Essa enfermidade veio porque eu pequei. E na verdade o nosso Deus não é tirano assim. Mas a nossa mente, às vezes o nosso histórico religioso, pode colocar isso no nosso coração. Então, seja um caso ou outro, já chega resolvendo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus de Nazaré, os pecados que você cometeu estão perdoados em nome de Jesus. Ore pedindo o perdão do Senhor.
Existia um padrão do ministério de Jesus. Isso aqui é um padrão. Se você olhar isso aqui, está em todos os ambientes de cura que Jesus fez em outros evangelhos. Jesus chegava, primeiro ele curava o pecado e depois ele iria curar o físico. Quando Jesus via alguém para ser curado, a primeira coisa que ele oferecia era uma palavra de encorajamento, uma palavra de alívio, de cura. Jesus trazia paz e graça. A primeira coisa que precisamos levar é o dom da presença, levando paz para a vida das pessoas e trazendo paz para o ambiente. Leve calma. Eu não gosto de dizer isso não, mas eu não sei quem está sentado do seu lado. Fala com a pessoa que está do seu lado. Leve calma. Para alguns choveu no molhado, mas para outros foi apontamento do céu. Leve calma, leve calma. O que Jesus disse ao paralítico? O que tem na palavra de encorajamento de Jesus que acalma tanto? De acordo com Hebreus 4:15, quais são as qualidades de Jesus que conecta a ele? Olha só. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação sem pecado. Então isso que levava tanto encorajamento, porque Jesus, ele passou pelo que todos nós passamos. Jesus sentiu dor, foi tentado, então ele sabe o que a gente sente. Como sabemos que Jesus se importa com os nossos problemas? Porque Jesus viveu isso. Que eu e você sejamos agentes de cura na nossa casa, na nossa família, no nosso meio ambiente. E você pode dizer assim, pastor, mas eu não tenho a cura. Eu vou te dizer 4 coisas que você tem. 4 coisas, anote aí. Você tem atenção, você tem presença, você tem abraço e você tem palavra. E eu quero te dizer, nos dias de hoje, essas 4 coisas curam. Atenção, abraço, palavra e presença. Deixa o resto com o Senhor, só faz isso. Só faz isso. Deixa o resto com o Senhor. Dê para os enfermos que você encontrar essa semana, sua presença, sua atenção, uma palavra e um abraço. E o Espírito Santo de Deus dentro de você vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir e vai chegar naquela pessoa. Em dias de turbulência, a calma é o primeiro passo para a cura. Vamos dizer isso juntos? Em dias de turbulência, a calma é o primeiro passo para a cura. Gente histérica num ambiente leva a mais confusão ainda. Abaixe o tom da voz, fique calmo. Você vai chegar para fazer uma oração, aí chega lá ofegante, apavorado, né? É isso que você vai levar. Então, acalme-se e leve a calma de Jesus para o ambiente. Muitos ainda associam doença ao pecado, a maldição espiritual ou a ira divina. E não é verdade isso. Existem doenças espirituais, existem consequências de pecado, mas não dá para dizer que toda doença do mundo é fruto de pecado, maldição espiritual ou ira divina. E só ao orar pedindo perdão pelo pecado, tirando isso, você já está removendo essas 3 dúvidas que pode haver no coração de uma pessoa. Olha, eu estou enfermo porque Deus está irado comigo. Eu estou enfermo porque eu estou sob uma maldição geracional do meu tataravô. Eu estou enfermo porque eu pequei. No momento em que você ora e diz, em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados, pode ser qualquer uma dessas 3 opções, a pessoa já está livre. Amém? Isso é muito importante. Nem toda doença é de cunho espiritual. Deus não é vingativo ou punitivo. Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus é amor. No Alcorão não existe nenhum atributo para Alá que Alá é amor. Mas na Bíblia Sagrada, no Velho e no Novo Testamento, o Deus de Israel, Deus é amor.
E Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que ele não condenasse o mundo, mas para que ele amasse o mundo. Terceira coisa, leve o perdão de Jesus para todos, leve para todos. Não cabe você ali julgar ninguém. Verso 5, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Não faça entrevista ali agora, ali não é restauração. A restauração está acontecendo lá no acampamento da igreja agora. Lá você faz o seu inventário. Então você vai visitar uma pessoa, é a única chance, aí você vai... Conta a sua história, que depois eu vou ver se o Senhor vai perdoar você. Não. Chega e peça ao Deus de amor que derrame perdão. Olha, gente, eu amo Deus, a palavra de Deus. Olha que Deus relacional. Jesus provavelmente nunca tinha visto aquele cidadão. Ele diz: filho, filho. Ele não pede a capivara do camarada. Não pede a ficha corrida do camarada. Ele não pergunta nem se ele era membro da igreja da cidade ou não. Ué, ele não estava em Cafarnaum? Lá não tinha uma igreja da cidade? Ué, claro que tinha. Ué, a nossa igreja é a igreja da cidade. Tinha a igreja da cidade de Cafarnaum, tinha a igreja da cidade de Jerusalém. Né? Ué, está lá a igreja, né, que se reúne na cidade e tal. Ele não pergunta, porque... naquele instante, ele queria levar o alívio, a cura, a paz, o perdão para todos. E por isso, dali que ele viu a fé que eles tinham. Então, como você imagina que essa declaração ajudou aquele homem a se levantar daquela cama? Ele foi curado primeiro do seu emocional, foi curado primeiro do seu espiritual, depois que veio a cura física. E é muito possível que todas elas estavam todas entrelaçadas. O que acontece com o nosso pecado quando Jesus declara o seu perdão? Ele esquece. Temos que carregar mais. Em Tiago 5,16 nos instrui como lidar com o pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Porque a cura só vem com a confissão. Quarto, confronte o espírito de religiosidade do ambiente. Então, você chega, o ambiente é muito carregado, é muito religioso, não aceite isso, confronte. Versos 6 e 9, diz que Jesus entrou na casa e logo estava lá os religiosos de plantão. Que esse rapaz pensa que ele é? Ele me vem aqui e ele quer perdoar os pecados e ele quer curar o homem. Olha só, quem é Jesus? E Jesus, percebendo a murmuração entre os dentes, o espírito de religiosidade. E é interessante, olha um destaque do texto, grifa aí. Estavam sentados alguns mestres da lei, raciocinando. Já começa por aí, estava sentado. Mas nem para ajudar. Gente, o homem estava descendo do telhado. Eles nem se levantaram, não tiraram o popozão de lá onde estava sentado. Mas é gente religioso. Ele não ajuda, ele não se envolve e ainda critica. Ô casta! O camarada não dá nada para a igreja e quando vê alguém dando, ele murmura. Sabe qual é o problema do avarento? É que a generosidade sua ofende a avareza dele. O camarada não quer ter célula, não vai em célula. Mas para que célula? Não abre a casa para casa de paz. Mas que palhaçada esse negócio. Então, gente, cuidado com quem você ouve. Olha só, Jesus vendo os camaradas sentados, passivos, críticos, indiferente à dor do doente, não fazendo nada. Se tem um grupo que Jesus pega mal é com essa turma. Religiosos que só fica pensando. Seu cabeção, cuidado de você não pensar demais e não fazer nada. Se você só pensar e não se exercitar, o seu corpo vai atrofiar. Mesmo você pensando muito na cabeça. Né? A gente tem cérebro, mas a gente tem músculo. E os dois são importantes. Não é, doutor? Então,
bota a sua cabeça para pensar, mas também levanta da cadeira e começa a andar, começa a fazer alguma coisa, começa a agir, começa a envolver, porque o seu corpo, a sua atitude também demonstra se você quer ajudar a curar os doentes. Ok? Então os religiosos normalmente são assim, passivos, sentados, críticos e olham os outros, mas não fazem. Jesus teve um discernimento espiritual daquele ambiente presente, e ele repreende aquele ambiente, porque aquele ambiente era nocivo à cura daquele homem. Então antes de curar ele, Jesus repreende o espírito de religiosidade presente naquelas pessoas. A religiosidade inibe e imputa a atmosfera da fé. Se a atmosfera estiver muito pesada, tira a pessoa do ambiente e vai orar com ela em outro lugar. Tira ela daquele ambiente. Lembra quando Jesus curou o cego de Betsaida? O que ele falou com relação ao cego depois que ele foi curado? Não entre de novo na cidade. Não entre de novo na cidade. De tão carregada que era Betsaida, cheia de postes ídolos. Às vezes você também tem que falar para a pessoa cuidar do ambiente. Às vezes a casa está espiritualmente insalubre. Tem que fazer uma limpeza espiritual, tem que descarregar a casa. 5. Desafie o enfermo a ter fé. Se você encontrou um enfermo que tem muita fé, ore baseado também na fé que esse enfermo tem, em nome de Jesus. Mas se o enfermo não tem fé, você tem que ensinar esse enfermo a ter fé, porque ele precisa disso. Veja bem no verso 10 e 11, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, o que ele fez? Ele disse ao paralítico, faz o quê? Levanta. Ele não levantou o paralítico, ele primeiro perdoou os pecados do paralítico, ele deu toda a atenção ao paralítico, ele valorizou a fé de todos naquele ambiente, ele limpou espiritualmente o ambiente dos religiosos, mas agora era com o enfermo. Agora ele disse, agora é com você, levanta daí, levanta-te daí. Às vezes, gente, a enfermidade é assim, quem já teve cãibra aí? Cãibra, todo mundo, né? Comeu banana? O pessoal fala que ajuda, não sei. Mas o que acontece? Quando você tem cãibra, a gente fica imobilizado. E a gente acha que não vai nem mais poder, né? Por um momento fala assim, meu Deus, que dor e tal. Mas depois o que você percebe? Que a cãibra passa. Aquela outra sensação do pé dormir, né? Você ficou ali sem circulação de sangue e daqui a pouco, meu Deus, me roubaram o pé. Onde está o meu pé? E o que você tem que fazer para voltar ao normal? O que tem que fazer? Tem que andar, porque está dormindo, você tem que acordar ele. Meu irmão, a fé está aí dentro. Quem tem Jesus aqui, levanta a mão. Então tem fé aí dentro, só que você tem que botar essa fé para acordar. É igual o pé que dormiu, o braço que dormiu. Parece que não está mais aí, mas está. Só estica ele, bota ele para andar, né? Bota ele para andar. E aí, quando você vê, você está andando normal de novo. Mas, não consigo. Não vou. O Randy Clark ensinou uma coisa, ele vai estar aqui esse ano de novo. Uma coisa muito boa quando a gente tem orado pelos enfermos. Principalmente no caso de dor. Você ora uma vez, aí você pergunta, como é que está? Aí fala para a pessoa assim, de 1 a 10 está quanto? Aí vai dizer 5. Falei, então vou orar de novo, porque metade já foi. Então vai de novo. Quanto que está? 7. Você está melhor. Está quase, está faltando 30%. Então, termina o serviço talvez numa terceira oração. Né? Então, vá no progresso, vá no progresso. E tem até base bíblica para isso. De novo em Betsaida. Jesus chama o cego e ele pergunta depois de curar os seus olhos, você está vendo agora? Ele disse assim, mais ou menos. Eu estou vendo assim como árvores andando. Aí o que Jesus faz? Vai embora?
Não, ora de novo. Ô, meu irmão, se Jesus orou 2 vezes pelo mesmo doente, por que a gente não pode orar, não é? Vai que a pessoa vai ser curada na segunda, na terceira oração. Então, não tem nenhum problema se você quiser orar uma vez e perguntar na sequência o quanto melhor já está. E aí, quem sabe, vai melhorar 50%, 70%, 90%. E na sexta oração vai melhorar 100%. Mas o mundo é daqueles que não desistem, não é verdade? Então, se Jesus precisou orar 2 vezes, quanto que você precisa? Ué, se a gente... Davi, quando ele foi lá no rio pegar as pedrinhas para jogar no gigante, quantas pedrinhas Jesus pegou? Quantas, Paulo? Quantas pedras? 5. Ué, ele falou assim, ó, se eu errar na primeira, se eu errar na segunda, se eu errar na terceira, mas eu vou acertar. Ele estava cheio de fé, mas ele não tinha estrelismo. Então creia que dentro de você tem a fé. Creia que Deus está dentro de você e Ele quer curar. E ali está o enfermo. Então nós vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. O que não pode haver no nosso coração é desprezo, é preguiça, é medo, espírito do medo. Então, desafie o enfermo a ter fé, porque também a cura deste enfermo também passa por ele. Ele desafiou o homem a ter fé. Ele o instigou, foi a 5ª ação de Jesus para curá-lo. E nós estamos aqui lendo o Evangelho e aprendendo como fazer como Jesus. E nessa semana vai ter situações que nós vamos viver isso na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa família. Decida aplicar fé. Ore assim também, Senhor, eu creio, aplico fé. Quando se trata de cura, a boa notícia é que o Senhor quer nos libertar. A boa notícia é que você é um instrumento dele para curar. Agora nós vamos ver algo muito importante aqui. Quantos aqui têm células? A grande maioria já tem, graças a Deus. Só um pouco que não, mas talvez isso é porque você está momentaneamente com algum impedimento para participar. Mas eu tenho certeza que logo você vai participar. Vamos na sequência e fechar essa mensagem. 7 marcas de células que trazem curas aos seus participantes. Nós pegamos os 5 princípios de Jesus aí para sermos agentes de cura, amém? Agora, vamos pensar o seguinte, que aqueles 4 amigos eram da célula daquele paralítico. Frequenta, inimigo que não era para estar carregando ele naquela distância toda, não é? Então eram amigos dele, tinha relacionamentos com ele, nossas células também são nossos amigos, pessoas que se importam. Inspirado na atitude dos 4 amigos do paralítico, que eu e você possamos gerar este ambiente também nas nossas células na igreja, um ambiente de compaixão, escreva aí, compaixão. Aqui vemos que os amigos estavam preocupados. Irmão que veio aqui hoje pela primeira vez, você que está me ouvindo pelo rádio, pela internet. Aqui nós nos importamos com os nossos amigos. Nós oramos por eles, nós convidamos eles, nós abraçamos eles, e se eles estão passando uma dificuldade, pode contar conosco. Em Romanos capítulo 15, verso 2, cada um de vocês deve agradar o seu próximo para o bem deles, a fim de edificá-los. Então, fica aqui esse primeiro princípio, que na nossa célula haja compaixão, que a gente se importe. Por isso que nós temos na nossa célula a cadeira do milagre, que é para alguém sentar-se, alguém que estiver com uma dor e naquela semana a pessoa vai receber uma atenção especial. 2, fé. A célula tem que ser um ambiente de fé. Não é um grupo de incrédulos junto, mas é um grupo de homens e mulheres cheios de fé. Aqui acreditamos que Jesus pode curar os nossos amigos. 3, ação. Nós também agimos, nós não ficamos sentados só não. Aqui oramos e agimos para resolver os problemas dos amigos. Mateus 9, 2, o que os amigos do paralítico fizeram resultou na cura. Foi o que eles fizeram, porque Jesus não teria curado ele lá na casa se eles não tivessem tido compaixão, tido fé e feito uma ação concreta. Qual foi a ação concreta? Pega uma maca, bota ele e vamos levar ele para a igreja. Compartilhe e dê oportunidade. O que significa? Vá pelos caminhos. 4, persistência. Persistência. Aqui perseveramos diante das dificuldades até encontrarmos juntos uma solução. Ok? Uma solução tem que ter. Um jeito tem que ter.
O que Deus nos promete se continuarmos com os nossos esforços, mesmo que eles pareçam impossíveis. Gálatas capítulo 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. É isso que eu disse. Ora uma vez, ora duas, ora três. Quando você está convidando alguém para vir na igreja, você não pode desistir porque a pessoa te deu 5 nãos. Você continua. Quem aqui casou com uma pessoa que disse não na primeira vez? Levanta a mão. Bastante. Você é o cara, hein? Na primeira vez que você falou, ela já disse sim. Foi você, Marcela? Poxa, tchê, brincadeira, hein? Quantos aqui? Deixa eu até ver, os homens aqui tão fortes, hein? Eu tive que batalhar. Eu fiquei 6 meses escrevendo carta para a pastora Leila. Eu acho que eu mandei umas 20, ela mandou umas 2 para mim. Mas eu fui perseverante. Eu lá no Rio de Janeiro, comendo PCO, pão com ovo, e ela lá nos Estados Unidos, lá morando lá em Atlanta, e eu escrevendo. Levava 15 dias para chegar uma carta, mas eu fazia. Eu gravava, sabe essa CD, fita? Eu gravava em áudio, mandava para ela. Então, quantos foram igual a mim, que investiu? Levanta a mão. Ah, bastante. Ok. Os que não investiram, ou é porque você é muito bom, ou porque ela está muito desesperada. Fecha aqui que não é herança real, né, pastora Vivian? Persistência, está entendendo? Persistência. 5, inovação. Aqui ousamos fazer algo diferente pelos nossos amigos. Lucas 5:1, subiu no barco. Em Hebreus 10:24, incentivar. Aqui, vamos pegar uma maca. Ah, não dá para entrar na porta? Ah, vamos entrar por cima do telhado. Eu amo a ideia de que eles estavam olhando para cima, porque eles só tiveram aquela ideia fantástica de entrar pelo telhado, porque eles olharam por cima. Se eles estivessem olhando para o próprio umbigo, para o próprio chão, eles não iam ter ideia nenhuma. E a palavra de Deus diz, eleve os seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro. Então, olhe para cima, ambiente de inovação. Compartilhe quando a sua célula, alguém foi levado para o telhado, quer dizer, quando você fez algo diferente para ajudar pessoas. Coloque isso nas redes sociais, é muito bom. 6, cooperação. Aqui todos trabalhamos juntos para ajudar os amigos a se encontrarem com Jesus. Por isso a gente faz evangelismo, ação social, casa de paz, célula, evento ponte, Páscoa, alto de Páscoa. A gente paga para achar pessoas. Ao encontrar pessoas, aí nós temos retiros, inspiração, restauração, rendição. Nós temos tudo que a pessoa quer para se recuperar, só não se recupera quem não quer. E o mais importante, a célula, um ambiente onde nós saímos de um lugar tão grande que celebramos juntos para um orar pelos outros, um cuidar uns dos outros. Igrejas que são grandes, que não têm pequenos grupos ou células, elas estão dizendo que não se importam. Aqui nos importamos. Encontramos isso na célula do paralítico também. Eles eram cooperadores, porque você não carrega ninguém numa maca sozinho. Você precisa de 4 pessoas, cada um pegando num lado. Baseado nas 3 versões dessa história, podemos aprender o exemplo de trabalho em equipe. Somos pessoas que trabalhamos juntos aqui. Somos pessoas que querem levar paralíticos de Cafarnaum a andar, porque juntos somos melhores, juntos somos melhores. Quando estamos unidos, nossos esforços fazem toda a diferença. Estamos unidos nas células, na celebração, nos ministérios, até na internet nós estamos unidos. Nós curtimos as coisas da igreja, nós divulgamos as coisas da igreja, nós celebramos as coisas da igreja, lá nas nossas redes sociais, crente desta igreja, discípulo desta igreja, Jesus e a igreja nada de braçada na sua rede social. Amém? Porque juntos somos melhores. E por último, sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa, aqui a gente paga pelo telhado quebrado. Aqui a gente paga pelo telhado quebrado. Aqui estamos dispostos a pagar pelo telhado quebrado de um amigo que a gente quebrou para poder ajudar ele. Por isso aqui a gente é dizimista, ofertante e primiciador.
Por isso, quando a gente vê uma necessidade, a gente ajuda. Durante os 40 dias de propósito, gente, mas veio tanta coisa. Veio geladeira, veio televisão, veio roupa, veio sapato, veio cesta básica. A gente já deu o relatório aqui. Nada ficou sem entregar para um membro da igreja. Nada. Nós não botamos para vender, nós não botamos para doar na BAP para pessoas que ainda não conhecemos, porque o propósito foi levantar para dar para pessoas daqui da igreja. E, gente, tem mais gente precisando aqui do que você imagina. Tem mais gente do que você imagina. Mas como cantamos aqui, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele é muito bom. E Ele é melhor do que eu posso imaginar. Então, meus irmãos, há aqui um exemplo tão claro de como podemos ser agentes de cura como Jesus. Lucas 16:9, leia comigo, olha para cá e leia comigo. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam namoradas eternas. Quantas pessoas vão morar no céu por causa do seu dinheiro? Quantas pessoas vão deixar de ir para o céu por causa da sua avareza? Esse é o ponto. Então, vamos pagar telhados quebrados. Tudo para mais um para Jesus. Tudo para curar mais um. No processo, eles aprenderam que quando a carga é pesada, não dá para carregar sozinho. Ser como Jesus envolve um custo, envolve um sacrifício, envolve um envolvimento. E para dar o exemplo, Ele morreu primeiro por nós. Por isso, a cruz e a sepultura estão vazios. A sua morte, a sua vida é o exemplo para nós. Igreja da cidade em São José dos Campos, vamos continuar envolvidos, dando do nosso tempo, da nossa energia, do nosso dinheiro e de tudo que temos e que somos, para ajudar mais um para Jesus. Pense agora. Tentem ir para casa com uma decisão no coração. Eu vou ser agente de cura. Eu vou escolher a cura e eu vou ser agente de cura. Leia comigo mais uma vez, Salmo 147, verso 3. Termino como comecei, todos juntos? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, meu Deus é um Deus de cura. O seu Filho é de cura. Meu irmão, eu li ontem no devocional do Chambers. Por que Deus nos deu o Consolador? Porque eu vou precisar de consolo. Na vida cristã, nós vamos ficar tristes, nós vamos sofrer, nós vamos passar por doença. Mas se Ele dá o Consolador, é para me consolar e para que eu console outros. Então, eu tenho, você tem. Vamos ver esses 5 princípios para que haja cura em nós. Escolhemos a cura. Bota a mão no seu coração e diga: eu escolho a cura. Então, ao fazermos isto, você está dizendo: eu não escolho a doença, eu não escolho a dor, eu escolho a cura, eu escolho Jesus. E aí, se todos pensarmos assim, esses 7 princípios serão realidade. A unção, o Espírito que estava naqueles 4 amigos do paralítico, é o que queremos para as nossas 1.400 células em São José e em toda a nossa rede de igreja da cidade. Células agentes de cura, células agentes de vida. Amém? Recebe essa palavra da fé, que assim seja sobre a sua vida.